O Switch Pro Controller tá com certeza muito caro, muito mais caro do que ele deveria custar. E por mais que eu tenha ele aqui, eu goste muito do controle, é impossível recomendar ele no preço que ele tá aqui no Brasil. A gente tava quase sem opções para todos os recursos que o Pro Controller tem. Afinal, alguns dos melhores controles do mercado, eles acabam não tendo todos eles. E dois dos principais que eu posso citar aqui são o Rumble HD e o leitor de Amiibo. E a maioria só tem um ou outro e muitas vezes nem funciona tão bem assim. E aí há mais ou menos 2 meses, uma marca chamada Mobapad entrou em contato e eu meio que fiquei cético e pedi para receber o produto. E obviamente eu testei ele bastante durante esses últimos 60 dias. Inclusive 2 desses dias foram bem intensos, já que quem jogou foi a galera do meu evento, EnergizaCon. Então pode contar aí 8 horas ininterruptas por 2 dias, 8 horas cada dia, com os caras macetando esse cara aqui, como ele nunca viu na vida dele. E são todas essas impressões de 60 dias que eu vou trazer pra vocês aqui. Então não se esquece de se inscrever aí embaixo, deixar o seu like e comenta aí se você caiu nesse vídeo procurando um controle substituto pro Pro Controle, ou se você só caiu de paraquedas mesmo, nem sabe o que tá fazendo aqui. Aproveita e vê até o final, que aí quem sabe você tem uma solução bacana pra jogar no seu Nintendo Switch. Não só no Switch, mas no celular, no PC também. Vai, roda a vinheta. Já de cara, o Mobapad Kito, ele tem quase nada na caixa, é simplesmente o cabo e uma pecinha para trocar o D-pad dele do circular, que é muito parecido com o do Xbox, para o Cruz, que é mais aí a cara da Nintendo mesmo. E aí vem o manual também, que muitos de vocês simplesmente ignoram que ele existe, mas é bem legal ler o manual desse aqui, porque ele tem alguns recursos bem legais e eu vou falar sobre eles um pouquinho mais na frente. Ah, esses dois são os dois D-pads que vêm junto, eu gosto pra caramba deles, pra funções diferentes, principalmente quando a gente vai jogar, por exemplo, jogos de luta. Esse circular é bem mais legal do que esse aqui, que a gente utiliza mais para selecionar coisas num Zelda Tears of the Kingdom, Breath of the Wild, por exemplo. Seguindo nossa sequência de praxe, eu vou falar primeiro do visual dele. Já de cara você percebe que ele é um controle muito bonito, com essas cores branco e vermelho telha. Será que é vermelho telha? Enfim, é uma combinação bem legal de cores, que dá um contraste também muito legal. Ele não é 100% branco, ele é quase aí um branco gelo, então ele não vai ficar com aquelas manchas de mão e de gordura, sabe? Aquele negócio assim. E ele é meio que fosco, né? O corpo dele tem uma textura meio fosca, além desse material que, por mais que seja um plástico injetado, ele tem uma textura aqui que ajuda na pegada, e essa textura ela percorre por toda a parte da empunhadura dele aqui, fica bem confortável de segurar e bem bom. E ele é bem leve mesmo, ele pesa cerca de 217 gramas, acaba sendo bem mais leve do que o Pro Controle até. Em questão de aspecto físico, ele é basicamente o Pro Controle, ele não tem nenhuma diferença prática com relação ao Pro Controle, exceto seus gatilhos, e eu vou falar um pouquinho também sobre os botões mais na frente, mas aqui falando sobre o material dele, ele é um plástico bem grosso e parece ser um plástico bem resistente. Ele já tomou uma queda aqui, não aconteceu nada com ele, eu fiquei feliz que não aconteceu nada, inclusive significa que o aparelho é bem resistente. E ainda seguindo nos aspectos físicos, ele tem carregador USB-C, que é basicamente o padrão atual de controle. Se você tá encontrando um controle aí com carregador micro USB, sinto muito, esse controle ele só foi feito para ser baixo custo mesmo. E nem isso, porque o USB-C tá bem baratinho para as empresas colocarem nos controles, então, enfim, não tem nenhuma desculpa para um controle ser lançado com USB mini hoje em dia. É impossível você aceitar isso. Não aceite, porque você vai tirar um recurso que é a praticidade, mano. Você poder conectar o cabo do seu smartphone no seu controle é bem prático o seu USB-C, e as empresas não colocarem isso aqui, pra mim, é uma falta de sacanagem. Ah, esse cabinho aqui vai carregar uma bateria de 1000 mAh, que dá uma autonomia bem boa pra ele, de cerca de 20 a 25 horas de gameplay. Pra mim é bem bom, funciona muito bem, é uma boa margem de tempo pra você jogar videogame. Ninguém joga por 20 horas seguidas, ou joga? Joga? Acho que o máximo que eu fiquei jogando foi 14 horas seguidas. Mas vamos lá. Layout de botões. Aqui embaixo tem um botão de configuração, um botão turbo, que é para você automatizar algumas coisas. No meio tem o botão home, o botão de função, o botão mais e menos, que você pode chamar aí tranquilamente de Start Select, sem problema. Aqui do lado esquerdo tem o D-pad, que você pode trocar pelo D-pad circular. O analógico esquerdo é na parte de cima e o direito é na parte de baixo, diferente do da Sony, que é dos dois no mesmo lugar, embaixo, no meio. Não gosto muito não. Prefiro assim, inclusive, seja lá para jogar no PC, no Switch, e se eu pudesse trocar o analógico do DualSense para cima, eu faria, porque eu acho muito mais confortável, visto que a posição normal do polegar, esticada, ela fica mais confortável quando ele tá mais distante do que quando ele tá perto, que aí você faz um movimento de empurrar para cima e não de puxar com o polegar. Não sei se você tá entendendo, mas enfim. Os LEDs de pareamento dele ficam aqui no meio, sei lá, em formato itálico. E em cima, ele tem também um LEDzinho RGB que você pode colocar aí até 7 cores. 7? São 7? Não sei quantas cores tem, mas enfim, aqui tá com vermelhinho e eu gosto bastante.
porque combina com o controle. E aqui, não sei se vocês estão vendo, ele fica piscando em azulzinho, tá vendo, ó? É bem bonito mesmo, mano. Eu gosto pra caramba desse design desse controle aqui. Mas bora lá que eu tô perdendo a concentração. O layout do ABXY dele é basicamente o layout da Nintendo também, o que eu gosto bastante, mas não faz muita diferença porque já faz um tempo que eu nem olho para os controles para poder saber o layout. E aqui em cima tem o L2, R2, R1, L1, L1, R1, R2, R2. A Nintendo insiste em chamar de Z1, Z2, enfim. E o L3 e R3 também são aqui normal, igual todo e qualquer controle moderno. Aqui atrás a gente tem o M1, M2 e o botão de pareamento que facilita a tua vida, para tu não ficar esperando a boa vontade do controle para poder parear no teu Switch. Eu sei que muita gente passa por isso com controle genérico e eu não desejo para ninguém, é bem chato, às vezes nem conecta, você fica pistola e deixa de jogar com o controle porque você prefere jogar com o Joy-Con mesmo que pareia mais rápido. Detalhe importante, o M1 e M2 são completamente configuráveis e ele tem aplicativo para smartphone e para PC que você pode configurar do jeito que você quiser, ou então você conecta no seu aplicativo de configuração preferido. Tem vários open source aí que você pode utilizar para configurar vários controles diferentes, então enfim, fica a teu critério. Sobre os recursos dele, ele tem aqui alguns dos mais interessantes do mercado também, por mais que o preço dele nem seja perto do preço de um Pro Controller. Ele custa quase metade do valor de um Pro Controller, eu nem tô zoando, você vai aí no link da descrição se você quiser comprar ele, ou no comentário fixado, que tá tendo promoção, inclusive, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, tá tendo uma promoção, ele tá saindo aí por quase R$260. É muito barato porque esse cara aqui faz, você vai entender por quê. Das funções mais importantes e conhecidas, a gente tem aí o botão Wake Up, se você ligar o controle, você vai ligar o seu Nintendo Switch. Ele tem sensor de movimento extremamente preciso e é bem legal de utilizar. Ele tem também leitor de amiibo, você pode colocar o seu amiibo nele tranquilamente, ele não vai dar delay nem nada do tipo, ele vai ler normalmente. Inclusive, eu já testei tanto o amiibo em si, quanto o Amiiloop, que inclusive tem vídeo, vou tentar colocar aí no iCard, se eu não coloquei, cobra aí nos comentários pra eu colocar, que é basicamente um amiibo infinito. Você vai colocar vários amiibos pelo seu smartphone, no seu videogame. Pra gente que tá no Brasil, é muito difícil conseguir amiibo, e essa aqui é uma solução que custa, sei lá, mano, 50, 60 reais. Então vale bastante a pena. Pelo menos pra mim, vale bastante a pena. Por mais que eu goste de ter esses carinhas aqui, colocar no meu controle, é bem legal ter o bonequinho, né, mano? Eu queria que a gente pudesse ter, mas já que a gente não tem, a gente lida com o que é possível ter, né? Já falei aqui do modo turbo, do modo automatização dele, que é aqui nesse botãozinho turbo, e ele tem algumas coisinhas extras que é o que é muito difícil de encontrar, que é o Rumble HD. O Rumble HD funciona diferente dos sistemas de vibração convencionais, ele tem um circuito exclusivo e funciona praticamente como se fosse uma emulação de sentimento. Não sei explicar pra vocês, sei que, e se você já testou pelo menos os Joy-Con, você sabe que a vibração do Joy-Con e do Pro Controller é completamente diferente da vibração de qualquer outro controle. Talvez ele só perca pro DualSense, que foi lançado muito recentemente e tem uma tecnologia bem mais avançada. Mas de qualquer forma, esse aqui emula muito bem o Rumble HD, é extremamente preciso e muito bom de utilizar. Pra mim, esse aqui, junto do Pro Controller, é o segundo melhor Rumble que eu já testei num controle. A vibração é muito boa e muito eficiente. A outra coisa super importante é o anel de metal que tem ao redor do joystick, que facilita a deslizar no corpo de controle sem criar um atrito que desgaste com o tempo. Unido a esse metal, a gente tem um outro anel de plástico que ele é mais resistente do que o plástico do próprio controle. E esse plástico é um eu vou precisar colar aqui, é um polioximetileno acetal. Então, na definição que a gente consegue encontrar aqui, o plástico POM é um termoplástico semicristalino com alta resistência mecânica e rigidez. Então, ele é um plástico feito justamente para não desgastar tão fácil quando está em contato com esse metal aqui. Então, pode ter certeza que a sensação que você está tendo quando você está utilizando ele nos primeiros dias vai ser muito parecida com a sensação de utilizar ele, sei lá, 4 meses depois, diferente da maioria dos outros controles. Inclusive, quando eu pego aqui o Pro Controller e eu pego um Pro Controller novo, é muito diferente a sensação de utilizar, porque ele parece que já criou uma certa areinha, tem um certo atrito aqui que eu acho que não é tão legal assim. E, mano, quando não tem esse tipo de recurso, quando não tem esse tipo de tecnologia, isso aqui é o normal, então, às vezes a gente acaba até negligenciando. Eu, como tô testando vários controles frequentemente, volta e meia, eu retorno para os meus controles mais antigos e eu percebo que há um desgaste neles, tanto na borrachinha deles, quanto nos analógicos e nos gatilhos. Eu percebi que
esse aqui da Mobapad, ele acaba se saindo melhor nesse quesito aqui de durabilidade por causa disso. E o fato de você poder tirar esses joysticks aqui significa que você pode, por exemplo, comprar no AliExpress joysticks de tamanhos diferentes, de 5 ou de 9 milímetros, que são joysticks de alturas diferentes para você ter precisões diferentes na hora de usar o joystick. Se eu encontrar alguma opção legal, eu vou deixar aí nos comentários, que aí você pode trocar tranquilamente. Inclusive, eu tenho alguns aqui da Flyd que eles também funcionam muito bem, eles são um pouquinho mais altos, eles ajudam na precisão quando eu vou jogar, por exemplo, um jogo de tiro, tá ligado? É importante salientar também que os gatilhos deles são um pouco mais altos do que o do Pro Controle. É uma das reclamações que eu tinha com relação ao Pro Controle. Os gatilhos são um pouco baixos, eles são quase que pra baixo, assim, então você não sente que você tem uma pressão legal. Já esses aqui, eles são um pouco afastados, um pouco pra cima, até pra mãos maiores fica mais legal de apertar. E todos os botões dele, exceto os botões do meio, eles têm um clique parecido com um clique de mouse e um retorno como se fosse uma molinha. E isso faz com que a sensação de apertar os botões seja sempre muito boa. Então, já tem isso em mente, todos os botões principais dele, exceto os botões dos analógicos e os do D-pad, eles são switches mecânicos de mouse mesmo. Isso também vale para o AB, X e Y, que funcionam muito bem e são muito bons de apertar, porque eles também têm, além do clique do mouse, eles têm uma membrana bem fininha de silicone que faz com que ele tenha uma pequena viagem até fazer o pressionamento da tecla. A única reclamação que eu tenho é que eu gosto muito mais quando os controles deixam uma partezinha do botão para fora, fazendo o feedback tátil, além do audível e do físico quando você aperta, ele ser também o de saber exatamente qual foi o último botão que você apertou. É maluquice de sommelier de controle, eu sei disso, muita gente não tá nem aí pra esse tipo de coisa, mas se for pra exemplificar, eu gosto muito mais de apertar o do Pro Controle e sentir que ele ainda tá lá, o botão, ao invés dele ter simplesmente sumido na carcaça do controle, do que eu apertar e praticamente deixar de sentir ele, porque ele fica muito rente mesmo com o controle, tá ligado? Mas não entenda mal, isso não é uma reclamação que torna o controle ruim, é só um detalhezinho que eu achei importante ponderar aqui. Ah, por último e não menos importante, é realmente legal saber que eles colocaram aqui sensor Hall. Sim, ele tem sensor Hall, que é aquele sensor magnético que vai evitar que seu controle tenha drift amanhã, tá ligado? Esse tipo de sensor não impede de que você tenha problemas de drift, não é exatamente drift, mas problema de leitura e tudo mais, mas ele inibe muito esse tipo de coisa, e por ele ser um controle de Nintendo Switch, onde a precisão ela acontece, é muito preciso, funciona muito bem, mas ele não é aquele tipo de controle extremamente competitivo, que ele precisa ter menos de 1 ms de resposta. Não, o sensor Hall funciona muito bem nos jogos da Nintendo, justamente porque eles, por mais que sejam competitivos alguns deles, não é como se fosse fazer a maior diferença do mundo você ter a resposta quase que em tempo real. E também não é como se você fosse pegar um controle com sensor Hall e um controle com sensor Alps e você identificasse quantos milissegundos tem de diferença na ativação do comando, tá ligado? Então, é só uma informação que é extremamente importante para passar para vocês entenderem. Os sensores Hall e os sensores Alps, eles acabam tendo respostas de ação diferentes uns dos outros. Geralmente o sensor Hall é mais lento e é por isso que a maioria das marcas ainda utiliza eles apenas nos gatilhos quando tem. Nesse caso aqui não é gatilho, é apenas um botão, mas, por exemplo, nesse aqui, ó, ele é gatilho e aí ele tem sensor de pressão. É por isso que eles utilizam o sensor Hall, porque ele magneticamente consegue identificar a pressão do controle. Quer um vídeo específico sobre sensores Hall, sensores Alps e tudo mais? Fala aí nos comentários que eu explico melhor pra vocês tudo isso, tá? Tá tudo aqui na minha mente, é só não vou me estender mais para o vídeo não ficar com 40 minutos. No fim é isso, mano. Esse controle aqui é uma grata surpresa pra mim, eu não tava botando fé, não vou mentir. Esse vídeo era pra ter saído há muito tempo atrás, mas eu decidi testar ele bastante. Afinal, eu não conhecia a Mobapad, eu nunca tinha tido nenhum tipo de contato com a empresa. E eles muito rápido mandaram pra mim uma unidade pra testes e, mano, não tem como. Foi muito bom poder testar ele e ele é realmente um dos controles que eu vou recomendar aqui pra vocês. Talvez, eu arrisco dizer que ele tá no meu top 5 melhores controles que eu já testei aqui no canal. Inclusive, se você quer também um vídeo falando qual é o meu top 5 controles que eu já testei, fala aí nos comentários que eu vou mostrar pra vocês, beleza? Bom, é isso. Esse aqui é o Mobapad Keto, um dos melhores controles que eu já testei aqui no canal. Links aí na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não se esquece de se inscrever nos comentários, deixa like e não inscreva-se e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!